mas tem gente que está dizendo isso não vai substituir o real, não vai substituir o peso argentino, é uma moeda para trocas entre os países. Começa assim, depois a gente vê como é que vai dar. Aí tem um detalhe, tá? Ele já integra o conselho da Petrobras, mas ele, para ser oficializado, confirmado como presidente da Petrobras, a Assembleia Geral precisa ratificar a decisão do conselho. Isso deve acontecer lá para o mês de abril. Gente, a Marina disse desconhecer isso. Cara, bizarro, né? É totalmente absurdo. Ela é ministra, não é do meio ambiente, não é consultada, projetos de infraestrutura não passam pelo ministro do meio ambiente. Estranho. Fala pessoal, bem-vindos aqui a mais um Boletim Político do Ganime. Eu sou o Paulo Ganime, quem está chegando agora que não me conhece ainda. Sou deputado federal, fui também candidato a governador do Rio de Janeiro, pelo Partido Novo, aqui do Rio, Carioca. E a gente tem aqui trazido para vocês os principais acontecimentos da semana da política brasileira. E notícias importantes hoje. Você sabe que o Lula esteve na Argentina e lá tratou de dois temas super importantes para a economia brasileira, ou seja, para o seu bolso, para você, para a população brasileira. Uma delas foi a construção de um gasoduto Brasil-Argentina. A gente vai falar um pouquinho mais daqui a pouco sobre isso. E a outra, uma moeda comum da América do Sul, da América Latina. E aí, o que você acha? Vamos lá, acompanha aqui comigo. E já sabe, comenta aí, compartilha, curte, deixa seu comentário e vamos junto. E ainda vai ter uma notícia extra, que essa eu não vou contar agora para vocês não. A gente vai deixar para o final para você saber, até para despertar curiosidade, você ficar com a gente até o fim. Vamos com tudo. Bom, a primeira notícia foi a confirmação, a aprovação pelo Conselho da Petrobras do senador Jean Paul Prats como presidente da Petrobras. Isso mesmo, notícia importante. A gente viu uma reação da Bolsa que caiu já no primeiro momento, até porque ele está prometendo revisão da política de preços da Petrobras, do preço do combustível. O que isso impacta? Por que o acionista ficou descontente com isso? Porque toda vez que o governo Lula esteve no governo no poder e a visão do PT sobre esse tema é uma política de preços desajustada com a política de preço internacional, com o argumento de que, poxa, se o Brasil produz petróleo, produz combustível, por que a gente vai se adequar ao preço internacional quando ele varia muito se a gente tem um preço local? Isso tem vários impactos econômicos de curto e de longo prazo. O mais impactante, ou talvez assim, o mais simbólico não, vou dizer, o que tem um efeito de longo prazo duradouro mais nocivo é o seguinte: se a Petrobras, que é a maior produtora, produz muito petróleo e combustível no Brasil, ela bota o preço abaixo do preço internacional, a concorrência ela vai ter que se ajustar junto. E por quê? Porque como ela é muito grande, se a concorrência não muda junto, ela não consegue competir no mercado brasileiro. Isso faz com que ninguém tenha interesse de investir no Brasil, em especial em refinaria. Então a gente acaba tendo uma concentração gigantesca de investimentos públicos, ou seja, não é mais um monopólio legal, né, o refino no Brasil, mas acaba sendo um monopólio justamente, entre outros problemas, porque é um investimento muito caro uma refinaria no Brasil. Como é um investimento muito caro, o cara quer saber se tem retorno, mas não é um retorno de curto prazo, é um retorno duradouro, de longo prazo. Aí quando você faz com que a maior empresa produtora que refina petróleo no Brasil e produz combustível, ela adequa o preço, não de acordo com o mercado, mas sim de uma política social, e eu falo social entre aspas, porque pode até ter um efeito positivo de curto prazo, quando ela tenta contrabalancear aumentos esporádicos do preço, mas você gera prejuízo, e quem paga o prejuízo é sempre a população brasileira. Mas o efeito nocivo de longo prazo é que isso afasta o investidor. Quando isso afasta o investidor, faz com que a gente tenha menos refino, menos concorrência, menos produção de combustível no Brasil, logo, preços mais elevados. Ou na verdade, porque é também, a Petrobras pagando a conta, e aí o acionista da Petrobras baixa a inflação. Então o grande problema é essa visão de política de preço. Eu vou ser bem sincero, tá? Eu conheço o senador Jean Paul Prats, a gente lidou muito lá na Câmara, em especial na pauta de energia. É um cara, pelo menos que eu saiba, né, sério, que entende do setor, e ele, dentro das opções, né,
que geralmente são bizarras do PT, na noção de visão política e econômica e tudo mais, ele em várias pautas ele ajudou a gente quando a gente estava lá discutindo, por exemplo, lei do gás e tudo mais. Por quê? Porque ele é técnico. Agora, essa visão do preço, né, da política de preços da Petrobras, ela é complicadíssima. E aí é uma questão teórica e ideológica que eu não sei nem se ele defende como pessoa, né? Mas ele está adotando a linha do PT. Então, João Paulo Prates, dentro das possibilidades do PT, eu acho que é um nome até bastante razoável, um nome bacana, um cara de diálogo, um cara inteligente, que ouve o setor, que estuda o setor, tem especialização na área e tudo mais. Mas essa noção da política de preço é preocupante, tanto para o acionista da Petrobras, inclusive nós todos somos, direto ou indiretamente, porque o Brasil é o maior acionista da Petrobras, consequentemente, a conta é paga por nós. Quando deu muito prejuízo no governo Dilma, a conta ficou para depois e a população acaba pagando essa conta. E quando a Petrobras dá muito lucro, acontece ao contrário, ela distribui lucro e um dos que recebe o lucro da Petrobras é o governo. Consequentemente, isso ajuda em políticas públicas ou até mesmo no equilíbrio fiscal, na redução de impostos. Então, a noção da Petrobras ela é muito complexa. É por isso que é importante não debater o tema de forma muito emocional e sim estudar, entender todos os impactos disso. Então, desejo aqui boa sorte ao Jean Paul Prats, né, que ele tenha uma boa condução na Petrobras e que ele faça com que a Petrobras seja uma empresa que atenda às necessidades do mercado como um todo, o seu papel, né, político e social, mas social de verdade, não social pensando só em politicagem, em populismo, em curto-prazismo, que essa é geralmente a tendência do PT. E eu não estou nem falando aqui da questão do petrolão, da corrupção que teve na Petrobras no passado, né? Eu estou partindo do pressuposto que ele não vai deixar isso acontecer. A gente sabe que o grupo político dele é complicado, mas vamos torcer e ficar de olho aberto. Agora, curiosamente, no mesmo dia em que isso acontece, a gente tem um aumento do preço do combustível, né? E aí ele até falou numa matéria, né, que a mudança na política de preço não será no primeiro ou no segundo dia. É verdade, né? Parece assim, ele chegou lá e falou que ia mudar a política de preço e aumentou o preço, né? Então, não é culpa dele que aumentou o preço e eu espero que as medidas dele de mudança de política de preço, que elas não ocorram, na verdade, mas que o efeito de redução de preço seja por investimento em infraestrutura, uma política econômica estável, redução do dólar, tudo isso. Eu sei que é difícil acreditar, mas é assim que a gente faz de verdade as mudanças estruturantes que o Brasil precisa. E tem um detalhe, tá? Ele já integra o conselho da Petrobras, mas ele, para ser oficializado, confirmado como presidente da Petrobras, a Assembleia Geral precisa ratificar a decisão do Conselho. Isso deve acontecer lá para o mês de abril. E a viagem do Lula, gente? Vocês ouviram aí? Ele falou tanta coisa polêmica, inclusive uma delas que ela é bem complicada, tem muita gente já, inclusive, entrando com pedido de impeachment contra ele pela fala dele. A fala dele com relação ao golpe que ele chamou na ex-presidente Dilma. Lembrando que o impeachment foi todo validado por todas as instituições, inclusive o STF, que foi quem conduziu o processo no final, e ele está dizendo que foi golpe. Inclusive tem hoje documentos oficiais que estão na internet e tudo mais do governo dizendo que foi golpe. Gente, não foi golpe. E quem diz que foi golpe é que está acusando as instituições brasileiras de não terem agido de forma democrática. Ou seja, esse negócio aí de não ser democrata só vale para um lado, não vale para o Lula, não? Complicado isso, hein? Eu acho que a STF já está de olho aí nas falas do Lula, está contradizendo as próprias decisões do STF. Mas voltando aqui à viagem dele, né, e o tema principal da nossa discussão de hoje, ele falou duas coisas muito complicadas. Uma delas, construção de um gasoduto, né? E o gasoduto, esse gasoduto que ele está falando, é para gás de xisto. Gente, esse gás de xisto é proibido no Brasil. Por quê? É poluente. Engraçado que eu não estou vendo, né, os ambientalistas petistas, não são todos os ambientalistas são petistas, deixando claro, mas os ambientalistas petistas, a Marina Silva, que agora é ministra do Meio Ambiente do PT, chiando. Por que não? Ué, não é um negócio ruim para a natureza? E a gente agora vai investir para incentivar a produção de um gás que é poluente. O gás natural produzido no Brasil é
é um gás muito menos poluente. Olha, todo gás, todo combustível fóssil tem algum nível de poluição. A grande questão é que o gás do Brasil, gás natural, produzido junto com o pré-sal, tem um nível de poluição muito menor do que as termoelétricas hoje a carvão e o próprio óleo combustível, o óleo, né? O óleo que produz depois diesel, querosene e tudo mais. Então, no Brasil, a produção de gás, ela contribui para o meio ambiente. Esse gás da Argentina, não. Gente, a Marina disse desconhecer isso. Cara, bizarro, né? É totalmente absurdo. Ela é ministra, não é do meio ambiente, não é consultada, projetos de infraestrutura não passam pelo ministro do meio ambiente. Estranho. E aí entra no outro ponto, que é o ponto que mais gerou atenção da população, é dinheiro nosso indo para lá, e a gente já viu isso acontecer, calote, blá, 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 investindo mais uma vez nos amiguinhos do Lula, né? Então, gente, é muito complicado. Ah, mas o BNDES não leva calote? Leva, já levou calote. E não é só isso, tá? Uma coisa muito importante que vocês têm que entender, e até a noção de juros. Quando o BNDES ele empresta dinheiro para qualquer um, no Brasil, na Argentina, nos Estados Unidos, no Japão, onde ele quiser emprestar, ele está emprestando com juros abaixo dos juros de mercado, chamado de juros subsidiados. Logo, ele está encarecendo o preço do dinheiro, do restante do dinheiro, não desse que ele emprestou, mas do resto do dinheiro disponível. Então, quando você faz isso para atender uma demanda importante para a população brasileira, social, tem uma lógica, tem um motivo. Quando você faz um subsídio para outro país, quem está pagando essa conta, mesmo que não leve calote, mas só a diferença entre o preço dos juros que ele está subsidiando, que ele está emprestando, e o preço real no mercado, é a população brasileira. Com juros mais altos, com custo financeiro também, que consequentemente gera mais inflação, aumento do déficit fiscal. Então é problemático mesmo que a gente não pague. Sem falar que isso está incentivando, e aí é um lado mais político, é claro, incentivando governos socialistas, comunistas, de esquerda, né? Então é muito perigoso e muito ruim. E o outro tema que ele falou lá, né, não é a primeira vez, já está acontecendo isso, né, é a tal moeda comum da América do Sul, da América Latina, né? Imagino que seja até mais América do Sul, né? Não imagino o México entrando numa furada dessa. A gente está vendo aí, né, esse avanço dos países, dos governos de esquerda, comunistas, socialistas na América do Sul, e aí uma noção de querer criar um bloco comum. Mas diferente de um bloco econômico, que até também tem seus problemas, como é a zona do euro, aqui seria um bloco com países com inflação alta, com dívida alta, com economia fraca, e vários países desses, não todos, é claro, com políticas, com governos ditatoriais. Então, é um modelo totalmente diferente e totalmente equivocado. Fora que a economia brasileira é muito maior que a dos outros. Então, para o Brasil não faz sentido entrar num processo como esse. Então, tem vários apelidos aí, várias brincadeiras que estão fazendo com o nome dessa potencial moeda, gente. Isso seria muito ruim. Eu espero que não aconteça. Ah, mas tem gente que está dizendo que isso não vai substituir o real, não vai substituir o peso argentino, é uma moeda para trocas entre os países. Começa assim, depois a gente vê como é que vai dar. É assim sempre, só botam ali uma pontinha, depois vai colocando mais e mais e mais. É ruim. A gente não deve aceitar isso. A gente pode fazer câmbio, trocas de mercadorias com outras formas. A gente tem outros problemas para resolver. O Brasil deveria ter uma participação no mercado internacional, eu até falei disso no vídeo passado, muito maior do que tem. A economia brasileira tem um peso na economia mundial maior do que a economia brasileira participa do mercado internacional. Então o Brasil está muito atrás do que poderia ser. E a gente pode melhorar nisso. Mas não precisa de moeda comum com a América do Sul para fazer isso. E o presidente da Argentina, que disse que a inflação na Argentina é coisa da cabeça do cidadão. Realmente, quando você estuda economia, né, eu estudei economia na UERJ, você aprende que tem sim uma inflação de expectativa, né, e até inflação inercial também, que pode ser por expectativa, pode ser por questões de atrelar correções de preços à inflação, ou correções de preço ao aumento do salário mínimo e tudo mais. Tem várias coisas que provocam a inflação, muitas coisas. E é verdade que existe uma parte da inflação que está ligada à expectativa do aumento de preço. E a pessoa vai aumentando o preço por conta da expectativa e a bola de neve. Inclusive o Plano Real, ele teve sucesso porque ele tratou essa questão da expectativa da inflação. Mas isso é uma coisa.
Dizer que a inflação ela está na cabeça e não existe é outra coisa totalmente absurda. É algo absurdo. Por quê? Porque ela é dada, está ali, a estatística está mostrando que você pode ir lá comparar preço da semana anterior com a semana seguinte e ver que tem inflação. E isso está afetando a vida da população da Argentina. Então não é uma questão de mentalidade e tal. A mentalidade pode ajudar a aumentar a inflação. Agora, não é ela que retrata se há inflação ou não. E aí, o que você achou desse boletim político do Ganime de hoje, BPG? Gostou? Então, deixa aqui o comentário, curte, compartilha, siga o canal, assim você garante que a gente vai continuar aqui. Senão, eu vou parar, vou descansar, aproveitar que está acabando o mandato e vou descansar. É brincadeira, vou continuar aqui com você, mas é importante você estar aqui comentando, compartilhando, até para ver se está valendo a pena. E, gente, hoje, né, você está vendo esse vídeo, sexta-feira, é o meu último vídeo do Boletim Político do Ganime, ainda como deputado federal. Deputado federal, meu mandato acaba dia 31 de janeiro, na próxima quarta-feira. Então, eu vou continuar com vocês mesmo do fim do mandato, mas hoje eu me despeço como deputado federal. Aí, a partir daí, é o Paulo Ganime, cidadão comum, sem ser deputado, sem o cargo, sem mandato, mas vai continuar aqui falando sobre o que eu acho da política brasileira com vocês. Um abraço e até semana que vem. Curte, compartilha, comenta, siga, se inscreva, ativa o sininho, faz tudo e vamos junto. Até semana que vem.